Bom, então retomando aí, eu estava comentando que esses três músculos, sartório, semitendino e grácil, são os músculos chamados músculos da pata de ganso, né? Que então vão juntos formar uma região que, por inserirem os três na região medial aqui da tuberosidade da tíbia, né? Eles formam essa estrutura que fica parecendo uma pata de ganso e daí que surgiu esse nome, tá? Ah, Rosário, eu não acho que parece. Bom, enfim, é chamado assim, a gente vai ter que memorizar, infelizmente não tem outra forma, né? Então, lembrando aí que eu comentei com vocês que o semitendíneo é um músculo que ele também faz parte dos músculos denominados isquiotibiais. E vocês precisam saber esses agrupamentos, tá, gente? Esse nome desses grupos musculares para poder memorizar isso daí, isso é importante, tá? Para poder lá na frente facilitar a vida de vocês um pouco. Apesar que lá na frente vocês podem até ter esquecido e vão ter que relembrar de novo. Mas enfim, tá? Então precisarão dessa informação aí. Bem, o próximo músculo, ele é chamado de pectíneo. E o próximo músculo é o chamado pectíneo, e o pectíneo é esse músculo que está aqui, tá? Saindo aqui. Lembra que no osso ilíaco tinha a eminência iliopectínea, que era a união ali entre o osso ilho e o pubis? Então, é, essa região é chamada de eminência iliopectínea, tá? E é um dos pontos de origem. Então, o nome pectíneo facilita a gente saber o seguinte: origem na eminência iliopectínea e também no pubis. Conforme eu mencionei, todos esses últimos músculos aqui vão ter origem aí no pubis. E ele se insere na linha pectínea do fêmur, porque fica na região posterior e medial, né, abaixo do trocânter menor. Então, o nome pectíneo facilita a gente memorizar. Eminência iliopectínea e linha pectínea são os pontos de origem e inserção, então acaba ficando um pouco mais fácil. E é esse primeiro músculo aqui que vai ser um músculo-chave para a gente identificar os outros, né? Então ele é importante a gente saber dele aí também, tá? Então, ó, ele é um músculo que vai fazer a adução e flexão do quadril. Então aqui, ó, vocês estão vendo o pectíneo, tá? Aqui vocês, opa, aqui vocês estão vendo o pectíneo, tá? E aí vamos vê-lo lá no aplicativo, ó. Só esquece esse músculo aqui, tá? Porque esse que é o psoas maior e o ilíaco, esses dois músculos juntos, que são chamados ilio-psoas, a gente vê ele no tronco. Apesar dele estar aqui na região do quadril também, tá? Ele saindo do tronco e vindo para o quadril, mas enfim. Então, ignora esses dois aqui, e aí começa nesse músculo aqui, que é o chamado pectíneo. Então, a partir do pectíneo, a gente vai ver e identificar os outros, tá? Só lembrando que esse primeiro aqui, mais medial de todos, bem comprido, é o grácil, tá? Que é um dos músculos da pata de ganso. Mas nós vamos falar agora estamos falando agora sobre o pectíneo. O pectíneo, então, saiu aí da eminência iliopectínea e do pubis e se insere lá na linha pectínea do fêmur e vai fazer os movimentos de adução do quadril agora, né, nesse momento. Então, ó, a adução agora e também ele faz flexão do quadril, tá? Então, ó, na flexão do quadril, vocês estão observando ele aí presente na contração quando ele fica em laranja. Aqui ainda no aplicativo ainda fala da possibilidade dele de fazer rotação medial, tá, gente? Porém, não é uma ação principal do músculo, não, mas tá aí ele fazendo a rotação medial, tá? Bem, então esse é o pectíneo, tá? O próximo músculo que a gente vai ver, ele é chamado de adutor longo. Os três músculos adutores, eu comentei com vocês, vão vir agora três adutores: adutor longo, adutor curto e adutor magno. O magno é o maior de todos, o curto é o pequenininho e o adutor longo é o intermediário entre os dois. Então, vocês vão ver o quê? Conforme eu mencionei, os três músculos adutores, ó, se inserem na linha áspera. Adutor longo na linha áspera, adutor curto na linha áspera e o adutor magno na linha áspera. Só que como ele é magno, é o maior de todos, ele também vai até lá embaixo. Não sei se para você está aparecendo, deixa eu passar para o lado de cá. Ele também vai até lá embaixo e se insere lá naquele tubérculo adutor, né, do fêmur.
tá? Que fica acima do epicôndilo medial. Bem, então, os 3 músculos adutores se inserem aqui na linha áspera. E os 3 músculos adutores fazem adução e flexão de coxa, conforme vocês estão vendo aqui. Adução e flexão de coxa e adução e flexão de coxa. Então, a diferença basicamente vai ser só o ponto de origem, né? Então, vamos ver aí, mas lembrem-se que todos eles saem do pubis também, tá? Então, a linha áspera, ela tá na diáfise do fêmur, ela tem depois o lábio medial e lateral também, né? Então, ela tá na diáfise, faz lábio medial e lateral, mas ela é bem comprida, né? Ao longo de todo o fêmur, quase toda a região posterior do fêmur. Então, a depender do ponto, é que vai determinar se todos eles saem do pubis, a depender do ponto da linha áspera que ele vai se inserir, é que vai depender se vai ser o adutor curto, longo ou magno, tá? Então, aqui, adutor longo, sai daqui da região da sínfise púbica e do pubis e se insere na linha áspera, fazendo a flexão e adução de coxa, conforme a gente pode ver aqui, ó. Esse é o pectíneo. Esse aqui é adutor longo, tá? E entre pectíneo e adutor longo, tem um músculo aqui, ó, que é o adutor curto, tá? O que acontece? Depois eu vou isolar, né, ou excluir os que estão por cima para ficar mais fácil para vocês identificarem. Mas esse aqui é o adutor longo, tá? Que vocês estão vendo aí, ó, tá? E ele vai fazer o movimento de flexão de quadril e também o movimento de, não consigo mostrar agora, tem que voltar mesmo. E também o movimento de adução de coxa. Então, os músculos adutores são esses aí. Aqui nesse momento que vocês estão enxergando, ó, pectíneo, que a gente viu anteriormente, esse é o adutor longo. Comentei que entre o pectíneo e o adutor longo tem esse que é o adutor curto, e esse outro grandão aqui, ó, é o adutor magno, tá? E ainda tem o grácil que está aqui. São os 5 músculos que nós estamos vendo hoje, porque todos fazem adução, tá? E aí, gente, eu já comentei isso dentro de sala uma vez. Não sei se com o Guilherme, não sei se com o Gustavo, a gente estava falando sobre jogador de futebol. E jogador de futebol tem muito problema no pubis. Por que jogador de futebol tem muito problema no pubis? Porque ele usa esse movimento de adução para poder chutar a bola. Porque ainda brinquei com vocês assim, porque o jogador não chuta de bico, ele não chuta só de bico a bola, né? Ele chuta fazendo adução, né, do quadril e da coxa. E por esse motivo, como todos, eu acabei de mencionar, todos os 5 músculos que são adutores saem do pubis, e entre um pubis e o outro tem a sínfise púbica aqui, ó. A sínfise púbica não é uma articulação que permite grande mobilidade. A gente viu que a articulação que permite grande mobilidade é apenas a articulação sinovial. Então, a articulação cartilaginosa, que é a sínfise púbica, ela não deveria permitir grande mobilidade, e não permite. Quando o jogador usa muito esse movimento de adução, ele fica tracionando o pubis, né? Ele fica desequilibrando essa sínfise púbica, né? Movimentando constantemente. Então pode causar a pubalgia, que é a dor no pubis, tá? E aí isso é extremamente comum no paciente, ou melhor, no jogador de futebol que vai lotar o departamento médico por conta de dor no pubis. Por quê? Porque os músculos adutores saem do pubis, então ele fica forçando essa sínfise púbica e ele acaba tendo dor, né, nessa região do pubis aí, tá? Então aqui vocês estão vendo, nessa imagem, nesse momento fazendo a adução agora, todos os 5 músculos que nós estamos falando agora. Ó. Esse é o grácil, esse é o pectíneo, esse é o adutor longo. Ó, não estou conseguindo clicar nele, mas é esse aqui, o adutor longo. Entre o pectíneo e o adutor longo, esse aqui é adutor curto. E depois esse aqui de baixo, que pega tudo, ele é chamado de adutor magno. A gente olhando aqui agora não enxerga porque ele é o magno, mas depois eu vou mostrar ele isolado para vocês, tá? Então todos esses 5 músculos que nós estamos vendo hoje, da região póstero-medial do quadril, todos fazem, ou melhor, póstero-medial da coxa, todos eles fazem adução. São os músculos adutores da coxa, tá? Então esse é o adutor longo. Este vai ser então o adutor curto, tá?
eu vou mostrar para vocês aqui o adutor curto. Deixa eu mostrar antes também o adutor longo isolado, né? Para vocês perceberem que ele está maior, né? Mais volumoso. E vou comparar ainda aqui, ó, com o adutor magno, que ele tá por trás aqui, mas olha, tá vendo que até lá em cima ele tá aparecendo, ó? Então, ó, o adutor magno é o único que sai do pubis, insere na linha áspera, mas também aqui embaixo no chamado tubérculo adutor, tá? Lembra aqui em cima do epicôndilo medial. Então, esse aí é o adutor magno, tá? Exatamente pelo tamanho que ele recebe essa denominação. Então, adutor longo a gente mencionou, tá? E aqui nessa imagem dá para ver esses músculos, ó, o pectíneo, abaixo dele o adutor longo, e entre o pectíneo com o adutor longo tem o adutor curto, que no inglês é adutor brevis, é porque é em inglês, tá, gente? Adutor curto o nome, tá? E aqui abaixo aí do adutor longo, na verdade, por baixo de todos esses, vai estar esse aqui, que é o adutor magno, o maior de todos, tá? Então aqui o adutor curto agora, ó, ele sai daqui da região do ramo, do ramo não, da região do pubis, independente, não precisa de memorizar se é ramo do pubis, só coloca pubis que tá bom. Ele sai daqui do pubis e se insere também na linha áspera, fazendo adução e flexão de coxa. Então aqui vocês estão vendo o pectíneo e depois o adutor curto aí no meio dele, ó, tá? Que é esse daqui. O pectíneo é esse e abaixo dele o adutor curto. Como eu disse, adutor curto está entre pectíneo e adutor longo, por isso esse músculo aqui que eu mencionei a vocês, ó, pectíneo, adutor longo, entre os dois, o adutor curto, que está aqui. Sai do pubis, insere na linha áspera e vai fazer o movimento de novo, flexão de quadril e adução de coxa, todos eles, né? Abdução, adução. A abdução ele está apagado, a adução ele fica laranja. Adutor curto. Por último, o adutor magno, né? Que ele recebe esse nome porque ele vai sair do pubis, mas ele também sai de lá de trás da tuberosidade esquiática, tá? Então, vocês veem que ele está desde lá de cima, na epífise proximal, né? Desde o início lá do fêmur até lá embaixo, ele vai descendo. Para mim aqui não dá para ver a imagem porque o quadradinho fica tampando vocês, mas fica me tampando de ver o mesmo desenho, mas agora nesse daqui, ó, saindo aqui da tuberosidade esquiática e do ramo inferior aqui, ó, ramo isquiopúbico, ele vai desde aqui de cima da linha áspera até lá embaixo e também se insere aqui no tubérculo adutor, fazendo os movimentos de adução e flexão de coxa. Então, pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno. Por que adutor magno? Porque ele está por baixo de todos eles e é o maior de todos. Então, vocês estão enxergando ele aqui agora. Detalhe, esse outro aqui, também saindo do pubis, é o grácil, tá? Também faz adução aí. E esse adutor magno, deixa eu pegar ele por aqui, ó. Dá pra gente ver aqui na imagem, mas também daria para ver aqui, ó, tá? Naquela imagem mesmo, sem eu retirar os isquiotibiais, semitendíneo, semimembranáceo, cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps femoral, mas ainda assim eu consigo enxergar esse aqui, que é o adutor magno, tá? Que é esse músculo aqui, que agora eu estou enxergando perfeitamente, porque eu retirei os 3 isquiotibiais. Bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Aí esse aqui é o adutor magno. E aí vocês vão ver ele fazendo aqui então. Ah, ficou ruim para enxergar, né? Aqui a flexão do quadril. A adução. E alguém está falando comigo no chat, peraí. O adutor magno, Ana? Tá perguntando?
Pode, pode. Coloca os adutores todos aí com origem no pubis. Todos saem do pubis e os 3 adutores se inserem na linha áspera, mas o adutor magno coloca que ele também vai para o tubérculo adutor para diferenciar ele dos outros, para entender o tamanho dele mesmo. E os outros pode colocar. Mas o grácil também sai do pubis, mas o pequitinho, além do pubis, lembra, para diferenciar ele dos outros, eminência iliopectina, inserção na linha pequitinha do fêmur, tá? Beleza. Bom, então esses são os músculos da coxa, tá? Retomando aqui, pequitíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno, e aqui não está sendo mostrado o grácil. Então, deixa eu mostrar lá. Ó, grácil, o do meio, pequitíneo, adutor. Na verdade, esse daqui eu até nem não estou sabendo se ele vai ser o adutor curto ou o magno, porque eu não sei, ele tirou aqui, né? O sartório. Deve ser o adutor longo mesmo. Vou conferir por aqui, tá? Ó, é o magno, é o longo mesmo, aqui, ó. Pequitíneo, adutor curto, adutor longo. Esse vai ser o magno, que é aquele que fica de costas aí, ó, tá? E o mais medial de todos os músculos, que é esse aqui. E lembrem-se que ele vai, olha, até lá na pata de ganso, ó, na superfície medial da tuberosidade da tíbia, que é o grácil, tá? 5 músculos da região póstero medial da coxa, tá? Tudo bem, gente? Deixa eu ver só se esse aqui. Tudo bem. Sim. Essa é a aula que eu tenho que dar agora. Então, peraí. Essa eu posso fechar. Rosário, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando a gente pedala, a gente faz a flexão de quadril? Flexão de quadril. Flexão e extensão, né? Porque é assim, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, o reto femoral, ele faz a flexão de quadril. Então, nessa hora... Peraí que tá ruim demais para ver. Gente, que é isso que eu arrumei? Agora. Flexionou o quadril. Você não fica fazendo isso o tempo inteiro? Então, é flexão de quadril e extensão de quadril. Ao mesmo tempo, flexão de joelho e extensão de joelho. Flexão de joelho e extensão de joelho. Então, você trabalha a musculatura do membro inferior de um modo geral, tá? Tá. Entendi. Acho que alguém tá falando no chat, peraí. Ah, é você, né, Larissa? Perdão. Foi eu. Agora que eu tô vendo, desculpa. Sem problema. Vou pra cá. Ai. Bom, então, gente, agora para a gente finalizar os músculos da região do membro inferior, nós vamos falar sobre a aula de músculos da perna, que é essa daqui, tá? E esses músculos dos membros inferiores a gente dividiu didaticamente em quadril, coxa, perna, pé e intrínsecos do pé. Semelhante ao que acontece com ombro, braço, antebraço, punho e mão, é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Os músculos que estão no antebraço atravessam o punho e estão na mão, mas tem os intrínsecos à mão que a gente não viu. Aqui a mesma coisa acontece. Os músculos da perna, eles atravessam o tornozelo e atuam também no pé, mas existem também os músculos intrínsecos do pé, que a gente não vai ver nessa disciplina, tá? Mas vamos falar sobre os músculos da perna. E esses músculos são divididos em 4 camadas, né, em 4 partes, né, em 4 regiões. E aí eu quero mostrar a vocês o seguinte. Isso aqui foi feito um corte transversal, relembrando que corte transversal divide o corpo em parte superior e inferior. Isso não é posição anatômica, eu só estou pondo assim para vocês mostrarem, para mostrar. Então, corte transversal separa em parte superior e inferior. E aí, depois que separou num corte transversal, tá mostrando a perna de frente para vocês. Então, essa daqui é a tíbia e isso daqui é a fíbula. Então, a gente pode ver que entre a tíbia e a fíbula, tá? Ou seja, na região anterior, que é essa de número 1, mas caminhando para a região lateral, que é mais perto da fíbula, tá? Então, essa é a primeira região, região anterior, tá?
em frente à tíbia e caminhando para a lateral em relação à fíbula. A região número 2 é a região lateral, tá? Que inclusive é ao lado ali da fíbula, e os dois únicos músculos que tem ali são chamados de músculos fibulares, tá? E depois, atrás da tíbia e da fíbula, a gente tem a região posterior em azul aqui, tá? Que tem duas partes. A região posterior profunda e a região posterior superficial, tá? Então, começando pela primeira região, nós vamos falar aí, primeiramente, da região anterior, que são 4 músculos. Eu só quero fazer uma comparação. Primeiramente, nas últimas aulas eu tenho reforçado com vocês a seguinte informação. Lembrem-se, todo músculo que está na região anterior faz flexão. Todo músculo que está na região posterior faz extensão. Mas toda regra tem a sua exceção. E o local que vocês aprenderam que tem exceção até agora foi o joelho, tá? Então, no joelho, os extensores estão na frente, os flexores estão atrás. E eu falei com vocês que tem uma segunda região. Essa região chegou. É exatamente aqui na perna, os músculos que fazem flexão e extensão dos dedos do pé. Imagina que isso aqui é o pé, tá? Perna e pé. A flexão é quando o dedo vai para baixo, a extensão quando o dedo vai para cima, tá? Então, ó, 45 graus, 180 graus, tá? Enfim, então isso daí é flexão e assim é extensão. Bom, então observem que na região anterior tem músculos extensores dos dedos e do hálux, tá? Assim como acontecia na mão, que tinha o polegar, que tinha os músculos separados para ele, aqui o hálux, que é o dedão do pé, né? Mas que não tem esse nome, é o primeiro dedo, primeiro artelho, ou hálux, ele também vai ter o seu músculo específico. Então tem extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. Vai ter depois flexor longo dos dedos, vai ter o flexor longo do hálux. Então o hálux, primeiro dedo do pé, ele recebe músculos específicos. Mas o mais importante aqui, além disso, que eu quero chamar a atenção, é para o fato de que, nesse momento, estamos falando, não está escrito errado, não sou eu que estou confundindo, realmente os músculos que estão na região anterior aqui são os extensores, enquanto que na região posterior estão os flexores, tá? Vou fazer uma analogia. São 4 músculos na região anterior. Tibial anterior, na região posterior também tem tibial posterior. Extensor longo dos dedos e longo do hálux na região anterior, flexor longo dos dedos e longo do hálux na região posterior. Só o quarto músculo aí, tá? Que vai ser diferente, tá? Então, da região anterior e posterior, que vão ser completamente diferentes. Mas eu costumo fazer essa analogia e, para mim, ajuda. Não sei se para vocês vai ajudar, mas enfim. Eu sempre falo para vocês o que me ajuda, e aí, se ajudar bem, se não ajudar, paciência, né? Então, nós vamos começar falando dos 4 primeiros músculos, que são esses músculos aqui da região anterior. Tibial anterior, extensor longo do dedo e do hálux, e o fibular terceiro, tá? Começando, então, por esses músculos da região 1, ali que fica ao lado da tíbia, né? Na região anterior da tíbia lateral, tá? Caminhando para a região lateral ali da fíbula. Nós vamos falar primeiramente do músculo chamado tibial anterior. O tibial anterior é um músculo bem importante e ele é bem simples de palpar. Por quê? Se vocês pegarem na canela de vocês, né, na perna de vocês, região anterior, você sente a tíbia, tá? Se você for procurando a fíbula que fica para a região lateral, você vai sentir um volume, que é esse músculo aqui, que é chamado tibial anterior, tá? Então, o tibial anterior é, ó, esse aqui, essa é a tíbia, e logo ao lado dela, tá? Anterior à tíbia e ao lado, ó, tibial anterior. Tá vendo? Detalhe. Quando a gente olha a imagem assim, ó, tá? Que vocês vão ver aqui no, sem ser no aplicativo, ó, fica parecendo que o tibial anterior tem origem ali na cabeça da fíbula, mas ele não tem, tá? O tibial anterior, ele só tá na tíbia, ó. Côndilo lateral da tíbia e face lateral da tíbia, mas também na membrana interóssea. Então aqui, estou mostrando isso porque o próximo músculo, ele vai estar na tíbia e na fíbula, tá? Então aqui, ó, o tibial anterior, ele sai do côndilo lateral da tíbia, da região lateral da tíbia e da membrana interóssea, e ele vai se inserir aqui na base aqui do primeiro metatarso e num osso chamado de cuneiforme medial, tá? Então aqui
vocês conseguem ver, ó, que ele não está com origem aqui na cabeça da fíbula, tá vendo? Porque quando a gente olha de frente parece que tá, né? E naquela imagem lá, mas ele não tem origem na cabeça da fíbula. E aqui, sabe-se lá, também não consegui entender por que ele amputa os dedos, porque ele amputa os ossos, eu não sei por que ele faz isso, mas enfim. Esse é o cuneiforme medial e esse aqui é o primeiro metatarso, tá? Então, o tibial anterior é um músculo que está na região anterior da perna. Como é que vocês lembram como que chama pezinho de bailarina e pezinho para cima? O pé de bailarina é o quê? Flexão plantar. Isso. Pé de bailarina, pisar no acelerador é flexão plantar. Pé para cima, ponta do pé para cima é dorsiflexão ou flexão dorsal, isso mesmo. Então, os músculos que estão na região anterior vão puxar o pé para cima. Então, os músculos da região anterior da perna vão fazer dorsiflexão. Os músculos da região posterior vão fazer flexão plantar, tá? Então, o tibial anterior é o principal músculo que faz a dorsiflexão ou flexão dorsal do nosso corpo aí, tá? Então, ele faz essa dorsiflexão. Repete de novo, Rosário. Repito, Débora. Da região anterior. Ó, os músculos que estão aqui na região anterior, você concorda que ele tá aqui em cima? Ó, isso é a minha perna, né? Então, se ele tá aqui em cima, ele vai puxar a ponta do pé, a parte do pé para cima. Ele vai fazer isso com o pé. Então, esse movimento é chamado de dorsiflexão, tá? Enquanto que os músculos que estão na região posterior, eles vão puxar a planta do pé para baixo, ó. E a gente chama esse movimento, que é como se fosse pisar no acelerador aí, ó. A gente chama isso de flexão plantar. Então, aqui o tibial anterior, que é o principal, o maior, mais volumoso músculo aí da região anterior, ele vai fazer o movimento de dorsiflexão, que é puxar a ponta do pé para cima aí, ó. Tá? Isso é dorsiflexão. Detalhe, eu comentei que ele também se insere aqui no primeiro metatarso e no cuneiforme medial, né? Então, com isso, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Né? No tornozelo a gente faz dorsiflexão. Nossa, tá difícil de mostrar assim, mas enfim. Dorsiflexão e flexão plantar. E ele também vai fazer inversão e eversão, o tornozelo, tá? Então, como o tibial anterior está inserido aqui na região medial, ó, ele vai fazer o movimento de inversão, que é esse movimento aí que vocês estão enxergando, ó, em que a planta do pé se move para dentro, para medial, tá? Então, agora no tornozelo é isso. Os principais movimentos que a gente vai observar aqui vai ser o quê? Dorsiflexão e flexão plantar, além de inversão e eversão. E claro, também, flexão e extensão dos dedos também, né? Tudo bem? A blusa me agarrou. Espera aí, gente. Um minuto. Bom, então, tá aí, tibial anterior. Disparado, um músculo muito, muito importante, gente. Para quem aí tiver curiosidade, já pratica exercício, eu não sei se vocês já começaram a fazer exercício, subir numa esteira para começar a correr e no outro dia tiveram uma dor na região anterior da perna. É esse músculo aí que fica doendo. Por que ele fica doendo? Porque na hora que a gente vai correr, a gente tem que fazer a dorsiflexão, né? E aí a gente acaba forçando excessivamente o tibial anterior e a gente sente dor no tibial anterior no dia seguinte, tá? Não, você não tem problema não, é real isso daí, tá? Qualquer sedentário que for começar a correr, começa a ter dor no tibial anterior, é bem comum isso daí, tá? Então tá aí, tibial anterior, primeiro músculo, e conforme eu mencionei, faz a dorsiflexão e inversão do pé. Bem, o próximo músculo que a gente vai ver, ele é chamado de extensor longo dos dedos, que é esse daqui. E aí o extensor longo dos dedos, ele é esse músculo que vai estar lateral, lateral. Então aqui é a região medial, porque a tíbia está aqui, e lateral é aqui. Então esse é o tibial anterior e lateral a ele vai ter um outro músculo, que é o extensor longo dos dedos.
O extensor longo dos dedos, ele sai do côndilo lateral da tíbia, da fíbula e da membrana interóssea, e o extensor longo dos dedos, ele vai se inserir na falange média e distal do segundo ao quinto dedo, fazendo a extensão desses dedos aí, né? Então, ó, sai do côndilo lateral da tíbia, da fíbula e da membrana interóssea, vai para a falange média e distal do segundo ao quinto dedo, e aí ele vai fazer extensão desses dedos. Lembrando que, nesse caso, MF é metatarso-falangianas, IFP é interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Vou mostrar pelo dedo, né? Interfalangiana proximal é entre falange proximal e falange média, e interfalangiana distal é entre falange média e falange distal. Mesma coisa para o pé, tá bom? Mas aqui a gente vai identificar então, ó, sem fazer nenhuma movimentação, porque quando a gente vira um pouquinho aqui, fica bem nítido esse músculo que é o extensor longo dos dedos, ó, que é esse, tá? Só que sem virar, a gente não vê, não visualiza ele de uma maneira tão ampla quanto a gente vê dessa forma aqui, ó, assim fica bem mais fácil para enxergar. Mas é esse músculo que está imediatamente ao lado do tibial anterior, ele é chamado de extensor longo dos dedos. Então, tá aí a origem, que eu já mencionei, inserção, falange média e distal, também já mencionei, quero mesmo mostrar o movimento em que ele vai fazer extensão dos dedos. Detalhe, comentei já, mencionei, isso é flexão, agora é extensão, e isso é hiperextensão. Lembrando que hiperextensão é apenas um tipo de extensão. Até 180 graus, extensão. Então, ó, flexão dos dedos do pé. Né? Também, na mão também, mas imagina que é meu pé. Flexão do dedo, extensão do dedo, hiperextensão do dedo. Então, ó, flexão, extensão e hiperextensão. Beleza? Outra coisa, é um músculo que está na região anterior ou superior do pé? Então, na hora que ele contrair, ele também tem capacidade de tracionar o pé e fazer a dorsiflexão. Agora, o nome do músculo é extensor longo dos dedos. É claro que a principal função dele não é fazer extensão, ou não é fazer dorsiflexão, mas é claro que ele pode fazer, como vocês estão vendo aí, tá? Mas a ação principal é a extensão dos dedos. E também, se a Ana disse que ela tem dor aí quando ela corre, aí ela vai perceber que a dor dela, às vezes, não é só no tibial anterior. Eu, como não gosto de correr, não gosto mesmo, não gosto, eu gosto de pedalar, mas correr eu não gosto. Mas quando eu tô pedalando, normalmente eu corro de vez em quando para dar uma variada no tipo de exercício. Aí no outro dia eu acordo, eu tô com dor no extensor dos dedos e no extensor do hálux, extensor longo dos dedos e do hálux. A planta do pé, só se a depender do tipo de calçado, a depender se você tiver encurtamento muscular, pode ter, mas não é o normal, não é esse não, viu, Ana? Pode fazer uns alongamentozinhos aí que tá doendo coisa demais pro meu gosto. Tá com problema de junta. Junta tudo e joga fora. Tô brincando. Vixe, você não tá na idade disso não. Deixa isso aí pros mais velhinhos aqui. Então, extensor longo dos dedos. O próximo músculo, observem que esse é o tibial anterior e do lado dele tem o extensor longo dos dedos. Aí vamos observar que lá mais para baixo, entre os dois, que a gente já viu agora, vai ter o extensor longo do hálux, ó. Esse tendão que tá aqui, ó, que esse é o tendão do... Ah, esqueci que eu tô com o pincel, né, que eu posso escrever. Esse é o tibial anterior e esse é aqui, ó, tibial anterior. Esse extensor longo dos dedos. Como eu gosto de falar, ó, procura o tendão. Ó o tendão vindo aqui, ó, para tudo quanto é dedo, ó. Tá? Observem que aqui entre os dois sobrou um, ó. Um tendão aqui, ó. Agora eu vou apagar tudo, né, para ficar claro para vocês. Observem lá agora, ó, que aqui tem um tendão e que inclusive está vindo para o primeiro dedo, que é o hálux. Então, esse músculo aí, tá? Entre os dois, tibial anterior e extensor longo dos dedos, é o próximo músculo que é chamado de extensor longo do hálux. E o extensor longo do hálux, como eu estou mostrando aqui, é um músculo que vai estar entre esses dois, tibial anterior e extensor longo dos dedos. Esse extensor longo
do hálux, ele vai ter origem aqui, ó, na fíbula e na membrana interóssea e vai se inserir na falange distal do primeiro dedo, ou seja, do hálux. Esse músculo, ele tem origem aqui na região da fíbula, mas um pouquinho mais distal, né? Então, como ação, ele vai fazer a extensão do hálux, também vai auxiliar na dorsiflexão, como qualquer músculo que tiver aí por cima, que eu mencionei para vocês, e aí ele ainda acrescenta aqui que ele pode fazer a inversão, auxiliar na inversão, exatamente porque ele está mais voltado para a região medial, né, desse hálux aí, desse pé. Então, aqui a gente consegue visualizar entre tibial anterior e extensor longo dos dedos, esse é o extensor longo do hálux. Mas vamos isolar ele sozinho. Ó, tibial anterior, extensor longo dos dedos, e esse aqui, ó, extensor longo do hálux. Vou isolar ele só para a gente visualizar o músculo inteiro, saindo da região anterior e distal da fíbula e vindo aqui para a falange distal, tá? Bem, o que ele vai fazer? Extensor longo do hálux. Então, ele vai fazer a extensão do hálux. E aqui, nesse caso, mais uma vez, flexão do hálux, extensão do hálux e hiperextensão do hálux. Flexão, extensão e hiperextensão. Como ele está na região superior aí do pé, ele também pode auxiliar, né? Como vocês estão vendo aí, ó, no movimento chamado de dorsoflexão. Tá? Bem, o quarto e último músculo da região anterior, ele é chamado de fibular terceiro. Eu ainda brinco assim com vocês. Gente, mas cadê o fibular primeiro e o segundo, né? Para ter o terceiro, cadê os outros dois fibulares? Mas é porque os dois músculos fibulares, os outros, estão na região lateral. São os únicos dois músculos da região lateral que vão ser os dois próximos que a gente vai assistir, tá? E aí o fibular terceiro é o terceiro músculo fibular. O que vocês vão memorizar? Os três fibulares se inserem em metatarsos. E os três fibulares fazem eversão do pé. Então é assim, vocês têm que memorizar, é assim, ó. Que músculo faz a eversão? Fibular, não pode ter dúvida. Pela localização, fibular. Os fibulares fazem eversão. Quem faz dorsoflexão? Tem que lembrar do tibial anterior, é o primeiro músculo da região anterior da perna, tá? O principal de todos. Então, vão memorizar que os fibulares, eles saem da fíbula, daí o nome, né? Vão para os metatarsos e fazem eversão. Mas, o fibular terceiro é um músculo da região anterior da perna, justamente porque ele sai da fíbula, mas ele sai da região anterior. Porque os outros dois fibulares, a gente vai visualizar que eles saem da fíbula, mas da região lateral da fíbula, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue enxergar nessa imagem que é lateral, a gente enxerga aqui vindo para a base do quinto metatarso, esse tendão, que é o tendão do fibular terceiro. Por quê? Quando a gente olha a imagem à vista anterior, ó, a gente não consegue identificar aqui. O fibular terceiro é muito difícil de ver assim na